Ciência cristã, a arte da cura pela mente. Em artigo publicado na revista Defesa da Fé, na edição número 13, no dia 13 de julho, agosto de 1999, abordamos a Seisho-no-ye como movimento otimista do Japão. A ciência cristã pode ser denominada o movimento otimista dos Estados Unidos da América. Há uma identidade de ensino entre as duas entidades religiosas, naquilo que é fundamental para ambos: a negação da realidade da matéria. A Seisho-no-ye tem a sua força de atração no sistema de cura sem remédios, alegando que toda doença só existe na mente da pessoa e que, mudada a maneira de pensar, ignorando-se os sintomas da doença, esta desaparece, e isto sem remédios. Do mesmo modo, procede a ciência cristã. A Seisho-no-ye ensina que o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, nem é conjunto de tudo isso. Lerdes a Seisho-no-ye e conhecereis a verdade, se sois curados de doença. É porque houve a destruição daquele sonho inicial. As sutras da Seisho-no-ye. A ciência cristã tem ensino idêntico à matéria não existe. Em seguida, vem outros ensinos que se seguem à negação da matéria: pecado, doença, dor. Sujeita à doença, o pecado e a morte, a regra da saúde e da santidade na ciência cristã, e certifica-se de que esta ciência é demonstravelmente verdadeira, pois cura o doente e o pecador como nenhum outro sistema pode fazê-lo. A ciência cristã, bem compreendida, conduz à harmonia eterna. História. O livro base da ciência cristã é Ciências e Saúde, com a chave das Escrituras, cuja primeira edição foi publicada em 1875. Este livro, considerado a Bíblia da Seita, foi escrito pela fundadora Mary Baker Grove Patterson Edge. Afirma a origem divina do seu livro, dizendo: Deus, por sua mercê, vinha me preparando durante muitos anos para a recepção desta revelação final do princípio divino absoluto da cura mental científica, na página 107. Uma característica comum nos fundadores de religião alega uma revelação especial de Deus para seus sonhos, visões ou revelações. Homens e mulheres especiais que foram agraciados por Deus para uma missão salvadora entre os homens. Essa é a história de Mary Beck. Ela nasceu em 16 de julho de 1821, numa fazenda de Ball, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Seus pais chamavam-se Mary Abigail Baker. Foi a última de 6 filhos. Durante sua infância, teve diversos períodos de enfermidade e depressão. Com 17 anos, tornou-se membro da igreja congregacional. Casou-se 3 vezes, a primeira vez quando tinha 22 anos, com George Grove, que morreu 7 meses depois. O segundo casamento com Daniel Patterson, de que se divorciou, e o último casamento com Asa Edge. À medida que se casava, ao seu nome de origem foram sendo acrescentados os nomes de seus esposos. Daí passou a chamar-se Mary Baker Grove Patterson Edge. Em 1862, Mary Baker Edge consultou o famoso Dr. Phineas Parkchute Camber, uma vez que sofria de constantes ataques nervosos e de um mal de espinha que afetava fisicamente e mentalmente. Kimber seguia a orientação de um médico francês, Charles Powell, um mesmerista, adepto de Franz Anton Mesmer e médico alemão ocultista. Esse médico pretendia ter descoberto no ímã o remédio para todas as doenças. Todo ser vivo possuiria um fluido magnético misterioso capaz de passar de um indivíduo para o outro, estabelecendo influências recíprocas e curas.
Citado em Pergunt e Responderemos, na página 37 e 38, de modo que os ensinos da ciência cristã estão aliados ao ocultismo. A própria Mary Beck declarou: foi depois da morte de Kimby que descobri em 1866 os fatos importantes relacionados com o espírito e com a superioridade destes sobre a matéria e dominei a ciência cristã. A minha descoberta. A palavra ocultismo é de origem latina ocultus e significa escondido, mistérios duvidosos. A Bíblia é explícita em proibir práticas ocultistas em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Essa proibição é repetida em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e capítulo 22, versículo 15. Origem de seus ensinos. Em 1º de fevereiro de 1866, Mary Baker Eddy sofreu uma queda no gelo, ficando sem sentidos por algumas horas. O médico diagnosticou como choque traumático e possível deslocamento da espinha. Mary não tomou os remédios receitados. Neste período, passou a ler os evangelhos em sua casa, lendo a cura do paralítico por Jesus e ainda influenciada pelas ideias de Kimby, sentiu-se curada. Este é o milagre básico da ciência cristã e adquiriu o título de A Queda Milagrosa em Lin. Sabemos por meio da Bíblia que os milagres não são provas definitivas da aprovação de Deus para ensinos que divirjam da sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 24. Depois de 10 anos, em 1875, publicou o livro Base, Ciência e Saúde. Em 1879, foi fundada a Igreja do Cristo Cientista, tendo na presidência a sua fundadora. Em 1881, ela foi eleita pastora. A 2 de dezembro de 1910, Mary Baker Grover Eddy morreu com a idade de 89 anos. Apesar de seu ensino haver negado a doença e a morte em vida, escreveu sobre ela mesma: ninguém pode tomar o lugar da Virgem Maria, o lugar de Jesus Cristo, o lugar da autora de ciência e saúde, descobridora da ciência cristã. Ensinos confrontando-os com a Bíblia. A ciência cristã não é nem cristã, nem é ciência. Se seus ensinos fossem cristãos, deveriam se ajustar àquilo que os cristãos creem com o apoio bíblico. Entretanto, vamos notar que a maioria dos seus ensinos divergem frontalmente dos ensinos cristãos. Primeiro ponto, a Bíblia. Alega a ciência cristã que seus ensinos estão alicerçados na Bíblia e, por conseguinte, ela pode ser aceita como cristã. Declara: pode-se negar que tem autoridade bíblica um sistema que age em conformidade com as Escrituras? Entretanto, pesquisando o livro Base, Ciência e Saúde, encontramos que a escritora declara ter encontrado contradições na Bíblia. Ela afirma, com relação ao relato da criação, em Gênesis 1 e 2, a ciência do primeiro relato prova a falsidade do segundo. Se um é verídico, o outro é falso, pois são antagônicos. Livro Cura e Saúde, página 522. Ora, nenhuma contradição existe entre o relato de Gênesis 1 e 2. No primeiro, resumidamente, se fala da criação do primeiro casal, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e em Gênesis capítulo 2 se fala descritivamente desta mesma criação. Falando sobre o livro de Apocalipse, declara: este anjo, falando de Apocalipse 1:3, ou mensagem que vem de Deus, envolto em nuvem, prefigura a ciência cristã. Sobre o Salmo 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa, a consciência do amor para todos sempre. Como vemos, a expressão casa do Senhor é substituída pela palavra entre colchetes.
a consciência, acrescentando palavras à Bíblia. Mary Baker procura com isto dar apoio integral do seu livro dizendo: um cientista cristão necessita da minha obra Ciência e Saúde como seu livro-texto, e o mesmo acontece com todos os seus alunos e pacientes. Livro, página 456, Ciência e Saúde. Escreveu ela ainda: onde quer que uma igreja da ciência cristã seja estabelecida, o seu pastor é a Bíblia e o meu livro. O livro tem 3 divisões: os ensinos, B, chave das escrituras, C, as curas. A sua declaração é a características de seitas que buscam na Bíblia apoio para os seus ensinos, e logo depois de abandonar a Bíblia sobre falsas alegações, está escrito: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Como vemos, o acréscimo às escrituras é condenado. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Como a ciência cristã se comporta e fala quando o assunto é Deus Pai? O Deus da ciência cristã não é um ser pessoal. Dizem, Deus é um princípio da metafísica. Divina, página 112. Deus é tudo em tudo, Deus é o bem é a mente, Deus o Espírito, sendo tudo a matéria, nada é. A vida, Deus, o bem onipotente, nega a morte, o mal, o pecado, a doença. Refutação bíblica. A Bíblia afirma que Deus é uma pessoa espiritual, longe de indicar que Deus é um princípio. A Bíblia declara: Deus é uma pessoa espiritual, afirma o escritor do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desde os últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. O texto mostra que Jesus é a expressa imagem de seu Pai, sendo Jesus uma pessoa e sendo expressa a imagem do Pai. É óbvio que o Pai é também uma pessoa. Filipe, um discípulo de Jesus, pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê, vê a mim, vê ao Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 ao 10. Além disso, lemos de atributos pessoais de Deus, como segue. Deus ama, Deus é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é misericordioso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Deus é piedoso. Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Deus fala e se identifica a Moisés como uma pessoa. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e a ele pregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande é beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículos 5 ao 6. O que a ciência cristã diz sobre Jesus? O ensino da ciência e saúde sobre Jesus envolve vários aspectos da pessoa dele. A. Nega a humanidade de Jesus. A Virgem Mãe concebeu esta ideia de Deus e deu ao seu ideal o nome Jesus, isto é, Josué, ou Salvador. O Cristo, como ideia espiritual ou verdadeira de Deus, vem hoje, como outrora, pregando o evangelho aos pobres, curando os doentes, expulsando males. Página 347. Refutação bíblica.
Incrível este ensino de que a Virgem Maria nunca tivesse concebido o corpo de Jesus e que ele deu à luz a uma ideia, e essa ideia chamava-se Jesus. Incrível este ensino de que a Virgem Maria nunca tivesse concebido o corpo de Jesus e que ela deu à luz a uma ideia, e essa ideia chamava-se Jesus. Conforme a Bíblia, o anjo Gabriel anunciou a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Essa criança tinha um crescimento normal e crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Logo, a ciência cristã está errada ao afirmar que Jesus virá incorpóreo, pois Jesus tinha corporeidade. Sim, assim não fosse, porque Paulo declara de Jesus: porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. B. Jesus e o Cristo, duas pessoas. Esse Cristo, ou divindade do homem, Jesus, era sua natureza divina, a santidade que o animava. Cura e Saúde, página 26. O Cristo morreu eternamente como ideia no seio de Deus. O princípio divino do homem Jesus, e a mulher percebeu esta ideia espiritual, se bem que de começo francamente desenvolvida. Página 29. O Cristo eterno, seu eu espiritual, jamais sofreu. Na época em que Jesus sentiu nossas fraquezas, porém, ele ainda não havia superado todas as crenças da carne ou seu sentido de vida material, nem se havia levado à sua demonstração final do poder espiritual. Refutação bíblica. Como vemos, Cristo não passava de uma ideia impessoal que habitou temporariamente em Jesus. Um ideal, algo invisível, incorpóreo. A Bíblia diz que Jesus nasceu o Cristo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus capítulo 26, versículos 67 ao 68. Os membros do Sinédrio sabiam que Cristo estava diante dele de modo visível e corporal. Pedro declara: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e capítulo 3, versículo 18. A Bíblia declara que Jesus tinha um corpo, por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Hebreus capítulo 10, versículo 5. A Bíblia responde aos que negam que Jesus tivesse um corpo humano real e que ele nasceu, que cresceu, que ele comeu e bebeu, que ele chorou, que ele sofreu agonia e suou gotas de sangue. Foi crucificado e furado pela lança humana. Do seu lado saiu sangue e água. Hoje retém o seu corpo humano, glorificado nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. C. Nega a eficácia e morte de Jesus Cristo na cruz. Um só sacrifício, por maior que seja, é insuficiente para pagar a dívida do pecador. Acaso a teologia erudita considerada a crucificação de Jesus principalmente como meio do consciente perdão fácil a todos os pecadores que o peçam e estejam dispostos a ser perdoados? Refutação bíblica. A Bíblia mostra que a nossa redenção está baseada na morte de Cristo, e o sangue de Cristo é apontado como meio de purificação de nossos pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Ciência cristã, a arte da cura pela mente. Em artigo publicado